Quem pensa que censura é coisa nova, não tem ideia de que ela já era moda nos tempos remotos de Jesus. Nem mesmo Deus escapou de lidar com ela. Na verdade, ninguém além dele mesmo a tenha enfrentado mais ao longo das eras. Seus profetas foram censurados, seus escritos muitas vezes perseguidos, sua palavra distorcida, e em sua vinda, ele encarnado foi censurado. Deus censurado muitas vezes, nem por isso vencido, porque a verdade sempre prevalece. Talvez na imaginação dos humanos psicóticos, delirantes, consumidos pela ganância, envaidecidos e autodivinizados, um Deus deveria censurar as ideias que lhes são contrárias. Mas na prática, quem é Deus de verdade criou o ser humano com a capacidade de pensar por si mesmo, livre para escolher seguir as ideias com as quais deseja concordar, livre até mesmo para mudar de ideia, livre para transmitir e defender suas ideias. Mas nessa liberdade de defender o que se pensa, deveria respeitar a liberdade do outro de contrapor ou de rejeitar a ideia que for. Em se tratando de Deus, isso de fato acontece. Tem gente que aceita, tem gente que rejeita, tem gente que é contra a ideia da existência de Deus, vivendo no mundão de Deus, usando a vida, invenção de Deus, para negar a existência de Deus. Mas é assim, quem é Deus de verdade não tem medo da mentira, porque sabe o que ela é, mentira. E mentira, por natureza, tem vida curta. Muito embora, durante sua pequena temporada, com seu veneno danoso, consiga causar prejuízos enormes. Voltando ao tempo de Cristo, parecido com o nosso, sua dedicação aos abandonados e esquecidos despertou a atenção dos que abandonam e esquecem. Marcos, em seu maravilhoso evangelho, denuncia os embates de Jesus contra os poderes de seu tempo. Logo depois da cura de um leproso, figura perfeita do sintoma social de todos os tempos, excluído, abandonado, desprezado e lançado à miséria de sua condição, obrigado a viver longe de todos os puros que comungavam da contaminação pela indiferença, cujo tecido social era consumido, sem as perdidas texturas da empatia e da solidariedade. Bastou realizar o sonho de cura do leproso para começar um pesadelo. O alegre reinserido na sociedade espalhou a notícia de seu milagre, e Jesus já não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade. Os abandonados pelos poderes dominantes se viram encontrados por um poder maior, do amor, da esperança. Por isso, gente de toda parte passou a procurar Jesus. Mesmo assim, Jesus, insistindo em ser discreto, insistindo em permanecer no anonimato, continuava com sua barulhenta solidariedade. Despertou os ouvidos dos reguladores, dos checadores de verdade. Como o amor ao próximo pode fazer tanto barulho? Claro que o silêncio promovido pelo império da indiferença facilitava a propagação do discurso amoroso de Cristo. Multidões esquecidas por todos se viram encontradas por ele. Não demorou muito para que os proprietários da religião, os seres magníficos que residem no Olimpo, se vissem ameaçados por Jesus. Como ele ousava falar com os abandonados, como ele ousava se preocupar com os ignorados, como ele ousava amar os desprezados, como ele ousava mudar a realidade dos condenados, como ele ousava buscar os que estavam perdidos. Que absurdo! Os donos do conhecimento e verificadores da verdade logo acusaram Jesus de blasfêmia, de fake news. Acusaram-no de conviver com os excluídos e marginalizados, de ser irreverente, extravagante, quebrando os pontos insignificantes das fabulosas tradições.
pequenas mosquinhas agigantadas e supervalorizadas como se fossem verdadeiros pontos fundamentais da mais profunda religiosidade e fidelidade a Deus. Isso que era fake news. Era a velha estratégia nascida no Éden de voltar a opinião pública contra Deus, atribuindo a Deus tirania e maldade. No descabido, foram capazes de repetir para o próprio Deus, diante deles, encarnado, vivo e comunicativo, literalmente Deus em carne e osso, argumentos, explicações, verdade e clareza. Disseram para ele que, na verdade, ele, Deus, se importava mais com a limpeza das mãos que a limpeza do coração, mais com a excentricidade das contribuições que das contribuições interrelacionais, mais com o teatro dos hipócritas do que a sinceridade dos humilhados e desprezados, mais com o patrimônio colhido do que com a riqueza real da misericórdia e do amor ao próximo. O discurso de Jesus era censurado, a pessoa de Jesus era censurada, seus milagres censurados. O tempo todo ele era perseguido, o tempo todo precisava debater, o tempo todo enfrentava oposição de quem não queria perder o poder. Era só isso, eles não queriam perder o poder. Jesus provocou demais os poderosos. Ninguém tolerava mais a preocupação de Jesus com a dignidade da vida, com a proteção à família, com os discursos que pacificavam o coração dos filhos. Sim, ele incentivava o amor e a harmonia entre pais e filhos. Seu discurso em favor do matrimônio, de sua defesa à fidelidade, honestidade, ao respeito do patrimônio alheio, de seu respeito por mulheres, crianças, idosos, doentes, famintos e abandonados. Ninguém tolerava a visão que Jesus passava sobre Deus. Como aguentariam as denúncias que Jesus proclamava com seu amor por todos? O medo de perder os impérios da religião e da política, o medo de um povo liberto pela verdade, motivaram os planos de censura cruéis ao Cristo. Só não contavam que diante deles não estava um pregador qualquer. Não era só um homem, nem era só mais uma narrativa. Era a verdade encarnada, que não pode ser assassinada. A verdade pode até ser combatida, agredida e escondida pelos poderosos, no subterrâneo dos sepulcros, fora das mídias e das programações televisivas. Mas um dia, ou dois, ou até 3 ou mais, haverá uma manhã de domingo, na qual, com todo o seu fulgor, voltará a brilhar a verdade que prevalece para sempre.